aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de Física, o Eric Silva. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Circuito da Física e hoje iremos estudar, a nossa segunda aula deste curso, que é falando sobre os princípios da eletrostática. Então, venha comigo mais uma vez aprender física com qualidade. Princípios da eletrostática. Em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica dos corpos, ou melhor, das cargas, é constante. Esse é o princípio da conservação da carga elétrica, ou seja, em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas é constante. Vamos usar um exemplo aí. Eu tenho um corpo A e um corpo B. Nesse corpo A eu tenho uma certa quantidade de carga e no corpo B também eu tenho uma certa quantidade de carga. Esses corpos são eletrizados. Tá? Então, eu coloco em contato e depois separo. O que é que vai acontecer? Quando eu coloco em contato, vai haver transferência de cargas entre eles. Aí eu vou ter um valor, um valor no corpo A com uma certa quantidade de carga, diferente antes do contato, da mesma forma no B, diferente do contato. Por isso que eu coloquei um linha, que linha aqui, tá? O que acontece, gente? Se esse sistema estiver eletricamente isolado, ou seja, não tiver nenhum corpo próximo deles dois, ou está totalmente isolado, a soma algébrica das cargas tem que ser constante. Então, se esse corpo aqui tem 2, vamos dar um exemplo, 2 coulombs, Esse corpo tem 2 coulombs, e esse aqui tiver 1 coulomb, o que é que vai acontecer aí? Qual é a soma algébrica entre eles? 2 mais 1, 3 coulombs. Ok, 3 coulombs. Ou seja, quando eu colocar em contato aqui, tá? Esses corpos têm que ter quanto de soma? 3 também, tá? Ou seja, tem que ter 3. Ou seja, aqui vamos dizer que aqui fica 1 coulomb e esse aqui fica 2 coulombs. Um exemplo, tá? Então, no caso, para haver o princípio da conservação da carga elétrica, tem que se conservar onde? Tanto antes como depois do contato. Tá? Então, por isso que a soma algébrica das cargas é constante, ou seja, é o mesmo. Se aqui deu 3, do outro lado tem que ser 3 também. Tá? Então, por isso que esse é o princípio de conservação da carga elétrica. Certo? Então, vamos lá, vamos continuando aí. E aí você tem outro princípio, que é o princípio de atração e repulsão das cargas. Se você tem, duas cargas de mesmo sinal, essas cargas se repelem. Se você tiver cargas de sinais contrários, elas se atraem, certo? E aí vai aparecer uma ideia de força elétrica que eu vou falar nas próximas aulas. Então, as cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Esse é o princípio de atração e repulsão das cargas. Tá? Muito simples o conceito, não tem muita dificuldade nisso não. Mas, para falar de corpos, a gente tem que falar de isolantes e condutores. Certo? É sempre importante a ideia de isolantes e condutores. Imaginamos o seguinte, você pega um plástico e lã, tá? Você atrita entre eles. O que é que vai acontecer? Você vai haver um processo de eletrização por atrito, que eu vou falar mais tarde. E daí você vai haver uma transferência de cargas aí. Um corpo vai ficar mais negativo, outro vai ficar mais positivo. Só que como esse corpo, o plástico é isolante, essas cargas não vão fluir, Só o lugar onde está o contato, onde está o atrito, onde está sendo atritado ali. A barra metálica não, porque ele é um condutor. Se eu atritar a lã na barra metálica, você vai ver que as cargas vão fluir totalmente em toda a extensão da barra, diferentemente do plástico. Tá? E no caso do plástico, se você tiver uma barra metálica com cabo de plástico, aí você vai ver que você vai se proteger de uma descarga, Por isso que a gente usa borracha, plástico para isolar, em situações de descargas, elétricas, tá? Então veja, os condutores aí, eles são materiais que permitem o movimento das cargas elétricas. A barra metálica, o corpo humano e a terra são exemplos de condutores. Então você vai ver que, em certas situações, a barra metálica e o nosso corpo humano,
Você vê que a gente sofre descargas elétricas porque o nosso corpo permite a passagem de correntes elétricas. Já os isolantes ou dielétricos, como também tem outro nome para isolantes, que é os dielétricos, são materiais que não permitem o movimento das cargas. O plástico, nesse exemplo, é um isolante, não permitindo a movimentação das cargas. É interessante que, em situações de metais, os metais são bons condutores. Então, os metais são formados, muitas vezes, por cátions fixos, né? Ou seja, os núcleos muito fixos ali, e os elétrons livres rodeando. Então, você tem ali elétrons livres, né, no caso, que eles ficam rodeando ali os cátions, né, os núcleos, e permite a movimentação dessas cargas. No caso do isolante, não. O isolante não tem essa estrutura, tá? Não tem essa estrutura. Por isso que é difícil a movimentação dessas cargas. É claro que o isolante, como todo o corpo, ele tem cargas elétricas, né? Tem prótons e elétrons ali, mas, né, ela não permite essa passagem, essa movimentação de cargas. Tá? Isso é interessante. Vamos para a eletrização por atrito, né? A gente terminar aqui a nossa aula. A eletrização por atrito, o nome já diz, você atrita, né, alguns objetos, e daí você vai ter um objeto eletrizado positivamente e negativamente, no caso o plástico e a lã, que eu já usei como exemplo anteriormente. Na eletrização por atrito, os dois corpos ficam carregados, com cargas iguais, porém com os sinais opostos após atritados, sofrerão atração. Gente, veja um exemplo. Se você puder fazer em casa, você pode picotar um papel, pegar um pente, onde você penteia o seu cabelo, você atrita o pente, tá, no seu cabelo, e daí você coloca próximo a essas folhas picotadas. Ela vai atrair, certo? Isso é interessante, né? Quando você atrita o pente no seu cabelo, então você está, né, gerando aí uma situação onde um corpo vai ficar mais... um corpo eletricamente positivo e outro negativo. E lembrando, a eletrização por atrito, os dois corpos ficam carregados com cargas, né? Os dois corpos ficam carregados com cargas iguais, porém com sinais opostos. Então, um corpo que eu atritar com o outro, um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo, tá? E após atritados, sofrerão atração. Então, vai sofrer atração, beleza? É interessante isso, né, gente? Então, Mérix, mas beleza, como é que eu sei que isso, beleza, o pente, por exemplo, o pente que é plástico, tritei com o meu cabelo, e os papéis. Como é que eu vou saber que um está eletrizado positivamente, ou está eletrizado negativamente? Aí a gente tem a série triboelétrica, né? Que se você fizer a relação, por exemplo, se eu atritar vidro com seda, o seda, como ele está mais para baixo, vai ficar negativo, e o vidro vai ficar positivo. Se eu atritar algodão, né, e cabelo humano, por exemplo, o cabelo humano vai ficar positivo e o algodão negativo. Aí você vê aqui, ó, cabelo humano com plástico. O cabelo vai ficar positivo, eletricamente positivo, e o plástico negativo. Então tem essa ideia. Como você saber? Essa série de triboelétrica você vê na internet, tabelas, várias tabelas. Essa daqui é alguns exemplos, tá? Então é isso, gente. Né? A eletrização por atrito, os dois corpos ficam carregados com cargas iguais, porém com sinais opostos após atritados sofrerão atração. Tá? Então, beleza. E a eletrização por contato, gente? Né? A gente falou por atrito, agora por contato. O contato já diz, é só você fazer um toque, né? Tocou os dois ali, né? E eletrização por contato, você tem o seguinte, você tem um corpo, tem uma certa quantidade de carga negativa, e você tem um corpo neutro. Então, quando eu coloco em contato, vai haver a transferência, né? E aí você vai ver, ó, uma distribuição de cargas aí. Lembrando que sempre conservando a quantidade de carga, né? O princípio de conservação da carga. Ó, e na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Tá? Então, na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Tá? E aí vale uma relação que eu fiz aqui, que para esferas, né, você vai ter uma esfera condutora que é um pouco maior,
do que uma esfera menor, né? E aí você vai fazer a relação com os raios dessas esferas, tá? Então, certo? Se você tiver esferas iguais, você vai ter, né, a quantidade de cargas iguais depois do contato. Quando é para duas esferas que têm raios diferentes, vale essa relação, tá? E aí tem um caso, né, que é o caso ligando, né, um condutor para a Terra, o famoso fio-terra, né? Você vai observar o seguinte: quando você tem um corpo eletrizado, conecta com a Terra, né? Você descarrega ele. Por quê, Eric? Porque a Terra, como é muito grande, né? Ela é uma grande fonte de elétrons, certo? E com isso, ela tem o objetivo de neutralizar, certo? De neutralizar, tá? Isso é interessante. Então, no caso da Terra com o objeto aqui, ó, com eletricamente negativo, veja, se eu tenho um corpo eletricamente negativo, a Terra vai o quê? Pegar elétrons desse objeto, tá? Eletricamente negativo. No caso de um objeto que está eletricamente positivo, aí o quê? Ele envia elétrons, ele vai enviar elétrons. Eu vou falar sobre a eletrização por indução na próxima aula, tá? E aí a gente vai falar mais sobre esse cara que é a Terra, né? Ou seja, o potencial elétrico, que eu vou falar também, né? Nesse lugar é zero, porque está ligado à Terra. Então a Terra ela tem essa ideia de neutralizar os corpos, descarregar os corpos, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez, certo? Gostaria de afirmar para vocês que ao término do curso enviarei o PDF, né, de todo esse material que eu estou mostrando para vocês. Lembrando isso. Quem quiser pegar o de mecânica de fluidos, está disponível aí na última aula de mecânica de fluidos. É só pegar lá. Então, muito obrigado. Até a próxima aula e valeu!